um cientista se transforma num tubarão humanoide e precisará lutar ao lado dos maiores velocistas da Terra para impedir que a raça humana caia sob o controle de um gorila com poderes telecinéticos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do Tubarão Rei na série The Flash de 2014, então preparem-se, é hora do recap! Depois de enfrentar o Zoom na Terra 2, Barry retorna para o seu universo e passa os dias tentando esquecer tudo o que viveu na dimensão paralela. Para ajudar nesse objetivo, Flash corre pelas ruas de Central City esperando pela aparição da próxima ameaça meta-humana, o que não demora muito a acontecer. Na Argus, um grupo de militares vai até o aquário onde o Tubarão Rei fica e servem uma grande quantidade de carne para o jantar. Mas como Nanaue está boiando na água e não reage ao cheiro da comida, os homens acreditam que ele esteja morto e desativam um raio laser que impedia que ele saísse da água. Enquanto os militares se preparam para pescá-lo, o Tubarão Rei volta a dar sinais de vida e devora todos num piscar de olhos, fugindo das instalações da Argus antes que os reforços cheguem. Sem saber que Nanaue está solta, Barry está conversando com Cisco quando os líderes da Argus aparecem e pedem que ele comece a se preparar para a batalha. Pois, segundo informações, o meio humano, meio tubarão, está caçando Flash a mando de Zoom. Observando a trajetória do Tubarão Rei, eles percebem que a criatura removeu o rastreador no meio de Central City, bem na região onde o laboratório e a casa de Barry ficam. Ou seja, é questão de tempo até que eles se encontrem. Como Nanaue é uma máquina de eliminar pessoas, a Argus diz que só queria mantê-lo avisado e pede para que Flash não se preocupe, pois seus homens já estão envolvidos no caso. No entanto, Barry se recusa a ficar de fora disso, alegando que também irá caçar o inimigo do Aquaman. Querendo mais informações, o velocista pede informações para o Dr. Wells, que revela que o peixe humanoide era um biólogo marinho chamado Shay, que foi atingido por um acelerador de partículas, se transformando no Rei dos Tubarões e sendo recrutado para as forças de Zoom. Sabendo que ele precisará voltar para a água para reoxigenar seu sangue, Barry pede para que Wells tente localizá-lo, enquanto a Argus prepara uma emboscada. Ao mesmo tempo, Cisco checa os registros de Shay e descobre que ele tem uma ex-esposa chamada Tanya, que realiza estudos a respeito de tubarões. Sendo assim, ele decide ir até lá para ver se consegue alguma informação útil para a batalha. Nos laboratórios Nautilus, Cisco e Caitlin fazem perguntas sobre o acelerador de partículas, e a mulher revela que Shay tinha um câncer em estágio inicial, mas que após o acidente radioativo, fez as células do seu corpo crescerem de forma absurda, e em 3 dias, ele se transformou num tubarão que conhecemos hoje. Querendo ajuda, os dois perguntam sobre a pesquisa dela com tubarões e pedem acesso total aos arquivos. Porém, ao checarem os dados, eles não conseguem encontrar nada de útil num primeiro momento. No litoral de Central City, Flash passa o dia correndo ao redor da água, procurando pelos sinais de Shay, e não consegue encontrar nenhum rastro. Por outro lado, os homens da Argus não têm a mesma sorte e acabam sendo devorados pelo vilão, o deixando ciente de que também está sendo caçado. Sem ideia de por onde procurar, Barry decide ir para casa e começa a ajudar seu irmão adotivo num projeto da faculdade quando Nanaue destrói o teto da sala procurando pelo Flash. Como não sabe a identidade secreta do alvo, o Tubarão Rei ignora a presença de Barry, permitindo que ele troque de roupa e saia sem ser notado, indo direto para a rua para confrontar o meta-humano. Assim que vê o alvo, o Tubarão Rei diz que Zoom quer ele morto e Flash começa a provocá-lo, correndo em volta do peixe radioativo até que acaba recebendo um baita soco que o faz voar longe. Com seu alvo caído, Nanaue começa a se aproximar para finalizar a luta, quando os homens da Argus finalmente aparecem, obrigando o predador mutante a recuar. Após a batalha, Flash se reúne com seus amigos na Star e Caitlin conta tudo o que descobriu com a pesquisa de Tanya. Segundo ela, os tubarões se localizam através da eletrolocalização passiva e por isso Shay conseguiu encontrar Barry, pois ele é capaz de sentir a eletricidade no sistema do alvo.
Sendo assim, eles podem reprogramar um satélite para usar a eletrolocalização ativa e criar um campo elétrico que conseguirá sentir as distorções causadas pelo tubarão-rei. Dessa maneira, eles conseguem localizar o alvo e preparam uma isca de flash numa boia no meio do oceano, precisando apenas esperar até que o predador se aproxime e abocanhe o boneco recheado de tranquilizantes. Achando que Shay engoliu a isca, os homens da Argus começam a puxá-lo para a superfície e descobrem que o boneco está praticamente intacto. Ou seja, o tubarão-rei percebeu que havia algo de errado e soltou o objeto. Faminto, Nanaue nada na direção dos humanos e pula no cais, onde é atingido por disparos dos soldados. Mas por causa da sua pele super resistente, ele não sofre dano algum e começa a perseguir Flash pela água. Assim que se afasta das pessoas, Barry começa a correr em círculos ao redor do predador, criando um redemoinho e eletrificando a água, o que acaba eletrocutando Shay e finalizando a luta de uma vez. Com isso, a Argus consegue recuperar o tubarão-rei e o leva para o aquário principal, onde recrutam Tanya para conduzir a pesquisa de uma possível cura para o seu ex-marido. Pouco tempo depois, muito à frente da Argus, Cisco e Caitlyn conseguem desenvolver um antídoto para meta-humanos, além de descobrirem uma forma de transformar a cura em algo injetável. Mas como ainda não testaram, eles precisam encontrar um voluntário que aceite perder seus poderes. Para isso, Caitlyn tem a ideia de entrar em contato com a Terra 2 e perguntar se algum meta-humano de lá quer ser a cobaia. No entanto, Barry se lembra de Shay e diz que ele pode querer se livrar dos seus poderes. Pensando nisso, eles vão até as instalações da Argus e argumentam que o tubarão-rei possui as maiores mutações entre todos os meta-humanos. Sendo assim, se conseguirem utilizar a cura para reverter a transformação dele, poderão ajudar qualquer outra pessoa que queira se livrar dos seus poderes. Achando uma boa ideia, a presidente da Argus leva o grupo até a doutora Tanya, que agora se tornou funcionária da organização e está desenvolvendo uma forma de se comunicar com seu ex-marido. Segundo ela, por algum motivo, as vias neurais de Shay estavam regredindo e logo a mente dele se tornaria igual a de um tubarão. Sendo assim, ela decidiu criar uma coroa telepática que estimula o sistema nervoso, impedindo a regressão e permitindo que ela consiga se comunicar com ele através de alguns fones conectados à interface cerebral. Dessa maneira, Tanya consegue conversar com o tubarão-rei, mesmo quando ele está embaixo d'água. Achando isso perfeito, o grupo pede para se comunicar com Shay, e Caitlyn conta sobre a cura que desenvolveram na Star, dizendo que caso tudo dê certo, eles poderão trazer o marido de Tanya à forma humana para sempre. Animada, a cientista diz que isso pode funcionar e coloca os fones para se comunicar com Shay, desligando os raios lasers na água e pedindo para que ele venha até o cais para conversar com a equipe da Star. Mesmo sem saber se dará certo, o tubarão-rei decide atender ao pedido e vai até o pier, saltando para fora da água para conversar sobre a tal cura. Mas antes que eles consigam ter qualquer diálogo, alguma coisa causa interferência na coroa e Shay arremessa o objeto longe, correndo de volta para a água logo em seguida. Após um encontro desastroso, Tanya pega o capacete neural de volta e teoriza que a regressão pode ter chegado no seu ponto máximo. Porém, Cisco insiste para que tentem melhorar a interface e sugere que ela vá até a Star para aprimorarem o objeto. No laboratório, eles conseguem fazer as melhorias necessárias e amplificam ainda mais o sinal da coroa, restando apenas sincronizar a nova frequência com seus fones para que possam se comunicar com o Shay novamente. Nesse momento, Caitlyn consegue a localização do tubarão e eles vão até o cais para se encontrar com um peixe mutante de calça jeans, colocando a coroa telepática antes que ele possa reagir. Do laboratório, Tanya se comunica com o ex-marido através dos fones e consegue fazê-lo se acalmar um pouco. Porém, quando Cisco se aproxima para perguntar se ele quer ser voluntário, o tubarão-rei pega o rapaz e começa a esmagá-lo com uma única mão. Vendo o amigo prestes a ser eliminado, Flash decide entrar em ação e injeta a cura no pescoço do meta-humano mesmo sem autorização, fazendo com que ele comece a cambalear até cair na água, voltando para a superfície já transformado em uma pessoa normal. No laboratório da Star, Shay acorda algumas horas depois e fica bastante agitado sem saber onde está, só ficando mais calmo quando vê Tanya.
Pronto para dialogar, o homem pergunta como voltou à forma humana e Barry explica que injetou a cura nele. Porém, ainda assim, eles não podem garantir que ele ficará desse jeito para sempre, pois diferente dos outros meta-humanos, Shay possui uma parte animal que o antídoto não conseguiu eliminar. Mesmo assim, Caitlin se mantém confiante e revela que com pequenos ajustes, eles poderão criar uma segunda dose que transformará a cura em algo permanente. Curioso, Wells pergunta se ele se lembra das coisas que fez enquanto era o Tubarão Rei, e Shay revela que tem apenas alguns flashes do que aconteceu, mas assume seus crimes e diz que aceitará qualquer punição pelos seus atos. Continuando, Dr. Wells pergunta por que ele fugiu mais cedo, e o homem revela que desde que começou a utilizar a coroa, sua mente e memória estavam muito melhores. Porém, alguma coisa causou uma interferência enquanto eles conversavam, derrubando a tiara telepática e o fazendo entrar em estado de frenesi. Por fim, Shay agradece Tanya por tudo que ela fez e tenta tocá-la, mas de repente, sua mão se transforma na do Tubarão Rei sem motivo aparente, voltando ao normal poucos segundos depois. Analisando o computador, eles observam que as mutações estão se replicando e Barry sugere o deixarem preso ali até a segunda dose ficar pronta. No entanto, quando tenta se afastar, Cisco e Caitlin vão atrás dele e começam a debater sobre o que aconteceu mais cedo, dizendo que foi errado ter injetado o antídoto sem perguntar antes. Flash então tenta argumentar que fez isso para salvar Cisco e que no final todos ficaram bem, mas seus amigos discordam dos seus métodos e dizem que um herói não pode obrigar as pessoas a fazerem algo, além de acusá-lo de querer usar a cura como arma desde o início. Após a discussão, Caitlin volta a trabalhar na coroa e percebe que algo causou um grande distúrbio no lóbulo frontal de Shay, fazendo com que ele surtasse e impossibilitando que o homem se lembre do que aconteceu. Curioso, Cisco pergunta se foi a coroa que fez isso, e a mulher nega imediatamente, dizendo que o objeto nunca parou de funcionar, e que mesmo que tivesse apresentado erros, jamais seria capaz de fazer isso. Graças a essa nova descoberta, agora eles se perguntam o que causou o descontrole do Tubarão Rei mais cedo, e começam a teorizar sobre o que pode ter acontecido. Porém, são interrompidos por Barry, que aparece para pedir desculpas pela forma que agiu. Por algum motivo, Cisco não responde o amigo e acerta um soco na cara dele, usando suas ondas vibracionais para jogá-lo longe. Sabendo que há algo de errado, Flash utiliza sua super velocidade para prendê-lo e volta para ver se está tudo bem com Caitlin, encontrando a garota no momento em que ela entrega a coroa telepática para o Gorilla Grodd, um vilão extremamente inteligente e com poderes telecinéticos, além de uma força sobre-humana. Sob a influência do gorila, Caitlin ataca o amigo com seus poderes de gelo, e Barry se vê obrigado a prendê-la também, liberando-os quando as atividades cerebrais dos dois se normalizam. Querendo vingança, eles tentam utilizar os computadores da Star para localizar a coroa, mas graças às suas habilidades psíquicas, Grodd está conseguindo bagunçar todos os sinais, dificultando muito o rastreio. Confuso, Barry pergunta para a líder da Argus sobre os bloqueadores de poder, e a mulher revela que há um ano, enquanto Flash lutava com um vilão, toda a tecnologia de Central City parou de funcionar por alguns segundos, permitindo que Grodd utilizasse seus poderes telecinéticos para influenciar o guarda a desativar o bloqueador na sua cela e conseguir o maior número de informações possível. Quase que instantaneamente, Caitlin presume que o comportamento estranho no Tubarão Rei foi Grodd tentando controlá-lo, mas como nunca tentou utilizar seus poderes com criaturas não humanas, o gorila não obteve sucesso e acabou danificando o lóbulo frontal de Shay. Intrigado, Barry pergunta por que Grodd não fugiu antes, e Caitlin sugere que ele estava esperando Tanya terminar a coroa. E agora que eles amplificaram ainda mais a potência do sinal, o gorila poderá utilizar o objeto para controlar a mente de todos em Central City. Enquanto eles conversam, Grodd sobe uma torre no centro da cidade e começa a transmitir uma mensagem para todos, alegando que em poucos minutos todos estarão sob seu controle e farão tudo o que ele mandar. Na sede da Star,
Barry decide fazer algo a respeito e pede para Cisco um fone anti-controle mental. Mesmo sem ter certeza se irá funcionar, Flash decide ir pro tudo ou nada e acelera na direção do centro, correndo em volta do gorila e acertando um soco que o faz voar longe. Aproveitando que Grodd está desacordado, Barry se aproxima e tenta recuperar a coroa. Entretanto, o King Kong telepático acorda e acerta uma mãozada que danifica os fones de Flash, deixando-o totalmente vulnerável aos seus poderes psíquicos. Vendo a situação do herói, Shay sugere voltar à sua forma tubarão para poder enfrentar Grodd, já que ele não consegue controlar sua parte tubarão. Mas se fizer isso, os genes do homem serão super acelerados e tornará impossível que seu organismo aceite a cura novamente, deixando-o na forma do Tubarão Rei para sempre. Querendo salvar a todos, Shay aceita as consequências e pede para que Cisco o traga de volta à sua forma original, possibilitando que ele vá até o centro e enfrente Grodd sem se preocupar com seus poderes mentais. Numa luta de kaijus insana, Nanaue corre na direção do gorila e começa a atacá-lo, mas a criatura peluda consegue afastar o rival, acertando inúmeros chutes. Ainda assim, o Tubarão Rei não desiste da luta e salta em cima do macacão demente, acertando diversos socos em sua cabeça e o arremessando para o outro lado do galpão. O gorila não se dá por vencido e pula em um dos canos para confundir Shay, jogando uma empilhadeira na direção do inimigo e escalando de volta para a rodovia. Para evitar que ele fuja, o peixe mutante joga outro veículo na direção dele e começa a perseguir Grodd. Porém é surpreendido e acaba desmaiando com uma paulada quando chega no teto. Aproveitando a brecha, o gorila prende o Tubarão Rei com um cabo de aço e o joga para fora do prédio, deixando-o pendurado de cabeça para baixo no guindaste. Ao ver isso, Caitlin presume que ele está paralisado por ficar com o nariz apontado para baixo e pede para que Barry dê um jeito nisso, fazendo o herói correr em velocidade máxima até o guindaste e disparar uma rajada de eletricidade. Com o golpe, tanto o gorila quanto o tubarão caem do prédio e correm um na direção do outro para o golpe final, terminando com Nanaue nocauteando o rival com um super soco na cabeça. Com isso, a batalha entre kaijus meta-humanos termina e Shay pode recuperar seu capacete neural, permitindo que ele volte a se comunicar com a esposa, mesmo estando condenado a viver como o Tubarão Rei pro resto de sua vida. Galera, mas e vocês, o que fariam se estivessem no lugar de Shay? Aceitariam se transformar em um monstro para salvar o mundo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!